Olá, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live. Hoje com a minha convidada especial, Mariane Asmussen Aguirre. Acho que vocês vão gostar bastante. Vamos ver aqui, eu estou dando um tempinho para ela entrar, tá? Tenha um pouquinho de paciência e nós já começamos. Tá, perfeito. Minha irmã já está no ar me prestigiando. Estou aqui tomando um cafezinho, café da tarde. Estão servidos? E a minha convidada já deve estar a postos ali. E ela já entra. Enquanto isso, eu vou preparar aqui, que eu quero ler o currículo dela, que é bem bonito. Vamos lá, fotos. Quero ver. Isto. Na realidade, o título da live de hoje é Despertando a habilidade natural do corpo para a autocura. Método Meio Schneider Self-Healing. Tá? Seja bem-vinda, Andréia. Estamos começando a nossa live de terça-feira. Sejam bem-vindos. E a minha convidada deve estar, ela está em São Paulo, então deve dar um gapzinho até entrar. Tenha um pouquinho de paciência. Oi, Marcela, tudo bom? Saudade? Todos bem por aí? Aqui vamos ver. Outra página. Olha aqui. Vamos ver aqui. Ai, saiu do ar aqui. Um minuto. Minha convidada já chega. Oi, Silvia, tudo bom, querida? Mariane chegando. Adicionando. E agora deu Aí, certo. Mariane, bem-vinda. Deu, Obrigada, você viu? A querida. gente treina um pouco. É, A a gente gente já não é pena um mais tão pouco para entrar, jovenzinha, né? Mas agora deu para certo. lidar com todos esses mecanismos, né, Mariane? Oh, É toda uma aprendizagem para a gente, né? sem dúvida. E Tudo bem? tudo Você ótimo, saiu de um Sandra. atendimento agora há pouco, né? Saí de um atendimento agora, mas eu queria te elogiar por essa iniciativa. Que coisa bacana que você faz, assim, de trazer seus colegas, que vocês e compartilhar o nosso trabalho com outras pessoas. Eu te sou muito grata por essa Precisamos levar iniciativa. informação, né? É, muito, Obrigada, Mariane. E obrigada é, também por aceitar, né? Que o imagina. meu movimento não aconteceria se vocês não topassem, né? Me ajudar nisso, né? Ok, Então, sou muito muito grata a bom. cada um que vem aqui. Né? Vou te apresentar agora para eles, daí nós Tá, começamos a conversar, tá bom? tá Então, ótimo. Mariane Asmussen Aguirre. É assim que pronuncia, Mariane? É assim mesmo. Bom, se quer fazer Asmussen, mas Asmussen. Asmussen tá bom. Ah, a gente aprende aí, ó. Asmussen Aguirre. Ah, fica mais bonito mesmo, né? Ah, Um tá. acento mais, Aham. mais britânico. Faz parte da equipe do Instituto Gelman de Medicina Integrativa, trabalhando com o método Meir Schneider, incorporando os conceitos de constelações familiares. Ela fez mestrado em educação pela Barry University de Miami, Estados Unidos, em 1990. E, espera aí, deixa eu só localizar aqui. Fez formação em constelações familiares com a Erika Farni, que é a mesma terapeuta minha, né? É a mesma Isso, que lá eu que fiz nós a nos formação. conhecemos, não foi, Sandra? Foi. Felizmente, né, Mariana? Oh, Esses cursos muito bom. sempre deixam bons amigos, né, pra gente. Nossa, maravilhoso. É. Estudo de medicina germânica, estudo de Ayurveda e estudos de meditação gurdjieffiana. Isso. Falando em Gurdjieff, eu tenho um filme antigo dele, eu acho que é até passado de VHS, Mariane, que mostra Encontros com toda a encontros com homens notáveis, é esse?
notáveis. Ah, Esse, é fabuloso. esse, Ah, tô querendo é ver de novo. fabuloso. Preciso ver de novo. Mostra toda a busca espiritual dele, né? É fantástico, fantástico. Muito bom. É, Mariane, o nosso tema então hoje é muito lindo. Aliás, o título que você deu, né, que eu adorei, mas era muito comprido para pôr no flyer. não ia Eu vou caber. ler de novo aqui. Não, ia caber, mas as pessoas não leem muita coisa, sabe? O povo anda meio preguiçoso para Concordo, ler concordo. flyer. É. É, Despertando a habilidade natural do corpo para a autocura. Neto Meiro Schneider, Self-Healing. Então, pelo que eu isso. entendo, Mariane, esse método, então, ele não só diz respeito à visão, né? Não, é o corpo todo, certamente. Tá. O corpo todo. Você quer falar, começar pela história do Meir Schneider? Pode ser. O Meir tem uma história Deixa onde muito você quer começar. interessante. Deixa a Sim, seu vamos critério, começar aí. Podemos começar aí. né? Então, o Tá bom. Meir, ele tem essa história muito incrível, né? Que ele nasceu com problemas seríssimos da visão. Ele tinha a microftalmia, que quer dizer uma córnea pequena. Aí ele tinha nistagmo, que é uma coisa que o olho vai assim, 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 300 vezes por minuto, e imagina Fica como é batendo, difícil virando? focar. É, Hum, nistagmo, ele fica assim, tá, 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 e meio irregular também, sobe, né? Enfim. É muito nossa. difícil focar com o olho assim. Além disso, cataratas nos dois olhos. Ah, Além disso, glaucoma, nasceu com catarata? nasceu com catarata e com Nossa, nunca tinha ouvido disso. um Hum, astigmatismo muito bravo, muito forte. E sei. aí ele não foi operado logo, como hoje se faz, né? Hoje nenês que nascem com catarata congênita já são operados imediatamente, o que é muito importante Sei. porque é nas primeiras semanas que se forma a visão. Ele não foi. E ele foi operado muito depois, com 4 anos de idade. E também na época, porque hoje, quando você opera catarata, você tira o cristalino e põe uma lente artificial, né, de acrílico. Naquela Sei. época não se tirava, se recortava. A catarata deixa algumas partes do cristalino meio Opacas, né? opacas, exatamente. Então, na época, só se Uhum. recortava em volta. Então, os cristalinos dele ficaram completamente cheios de tecido cicatricial. E Aff. então ele foi operado 5 vezes assim. E não deu certo nenhuma delas, né? Só foi criando mais tecido cicatricial e finalmente aos 7 anos de idade ele foi declarado legalmente cego e então ele tinha uns óculos assim, ele enxergava, mas muito pouco, né? Ele para ver Sei. uma letra ele tinha que Acho que usar mais uma vulto, né? lupa. Mais vulto, Devia ser mais exatamente. vulto, né? Assim, silhueta, alguma coisa assim. Isso. E Hum. daí ele foi alfabetizado em Braille e, mas só que ele era extremamente teimoso e não queria ser cego, né? Então ele insistia, por exemplo, em andar de bicicleta, se arrebentava inteiro, mas, mas queria fazer isso, entende? E assim foi indo até Ah, chegar aos 17 anos de idade, aí ele encontra um rapaz da mesma idade que ele. Essa história é muito bonita, que era o Isaac. E o Isaac também tinha problemas visuais sérios e tinha entrado em contato com a obra do William Bates, que era um médico oftalmologista norte-americano formado em Cornell, né? Um super sei. oftalmo que naquela época, isso era lá pelos 1900 e pedras, né? 20 por aí. Esse médico, Entendi. ele resolveu que, já que os olhos ficam pior, porque eles não podem melhorar. Então, ele foi o precursor disso, de exercícios visuais, mas ele incomodou tanto a classe médica que ele teve a sua licença de medicina cassada, você acredita? Mas, Ah, mesmo assim, ele publicou livros e esse livro, um deles, o Meir, então, leu e fez exercício junto com o Isaac, os dois meninos da mesma idade, 17 anos. E o Meir sei. se lançou naquilo com um afinco que é bem típico dele, né? Uma empolgação, Sei. e começou a ver que
estava melhorando a visão dele, né? E aí ele começou a entender o corpo desse jeito, né? Por exemplo, ele percebeu quanta tensão ele tinha nos olhos, porque um dos exercícios mais importantes, que chama empalmar, você cobre os olhos com as mãos, assim, né? Com os Ah, o olhos palming, né, fechados. que eles É, o falam. palming, Ah, exatamente. E fica ah. assim, aliás, recomendo aos nossos ouvintes, se tiverem os olhos cansados da leitura, que façam esse exercício, porque é maravilhoso. Mas a ideia é que você Acho que a gente podia faça, fazer mais no finzinho, né? podemos Só fazer para eles alguns. Eu sentirem. acho, Vão ficar nos assistindo, né? Visualmente vão isso. ficar cansadinhos. A gente podia fazer uns minutinhos Boa para ideia, eles Sandra. Vamos fazer. experienciarem. Vamos fazer. Legal, Então, mas a ótimo. ideia desse exercício é que você veja um negro absoluto atrás dos olhos fechados. E ele não conseguia. Quando ele fazia esse E exercício, com os olhos parecia que estava. abertos, né? Não, com os fechados. Fechados. Você faz com o olho fechado e cobre as mãos. Mas Ah, ele é? tinha. É, Ah, eu achei que era fechado. aberto. Não, fechado. Ah, Mas ele tinha tanta tensão nos olhos que parecia, assim, fogos de artifício no olho dele. ah, E isso é uma indicação de tensão, sabe? Luzes, luzes, luzes. Típico de quem tem sei. os olhos muito tensos. Então ele ficou assim, como eu sou cego e eu não consigo ver escuro, sabe? É realmente Sei. é uma coisa, né? Mas ele insistiu e daí ele fazia o tempo todo, na sala de aula. Entre uma aula e outra, ele corria ali em cima e ficava fazendo, e os professores ficavam muito irritados com ele, mas ele fazia mesmo assim. E ao cabo de 18 meses, ele começou a enxergar. Ele Ah, que não tinha que visão alguma, maravilha. começou a enxergar. E aí, não é que foi assim, né? Mas aí ele Sei, continuou a vida gradual. inteira praticando, fazendo esses exercícios. E aí ele também começou a compreender o resto, né? Que foi ficando a base de toda a terapia dele, que o corpo está todo relacionado, né? A visão Sim, com o corpo todo. Ele tinha, na época, umas sim. perninhas fininhas assim, não fazia exercício Sumido. nenhum, né? Aí ele começou a Sei. perceber que não podia fazer isso e começou a fortalecer essas pernas, né? E começou a sentir que isso diminuía muito a tensão dele no pescoço e nos olhos. Aí ele viu Sim, que realmente é tudo relacionado. E nos olhos, que aí legal. assim ele foi, sabe, como é que eu diria? Sintetizando os pilares do método, que são, Sei. que são válidos para o corpo inteiro, né? Que é um equilíbrio. Por exemplo, nos olhos, você vai ter que ter o equilíbrio entre os dois olhos. Você não pode ter um olho que vê muito e outro vê pouco. Isso é extremamente Sim. estressante para o cérebro. Também dentro do olho Ah, tem um equilíbrio entre a visão periférica e a visão central, que vê as coisas assim bem específicas, né? sei. Aham. Em, Focadas, né? exato. Então, isso quanto a isso tem que ter muito relaxamento, né? E quanto ao corpo, você tem que ter um equilíbrio muscular. Você não pode ter alguns músculos muito fortes e outros fraquinhos, né? Isso causa também Entendi. tensão. Então, Então tem esses que haver uma conceitos. harmonia a nível, né? Exatamente, Da exatamente. musculatura. É. Tá. E a vida é Em conjunto. interessante, né? Porque aí ele ia atraindo pacientes, ou vamos dizer, clientes, né? Ah, Uhum. sem pedir. Mas a primeira cliente dele, por exemplo, foi quando ele tinha seus 18 anos e estava no colegial. Ele mesmo escreve que era a menina mais bonita da escola. E o namorado dela veio falar com ele e falou: Olha, a Nádia tem dores de cabeça horríveis. Será que você pode ajudar ela? Então, por que que esse rapaz achava que o Meir podia ajudar, né? Mas, de fato, ele falou: Sei. Deixa eu ver, né? E daí ele foi Hum, para casa e ficou, assim, horas estudando como é que você faz para aliviar a tensão do pescoço, que movimento você faz, que não sei o quê, né? E ele tinha também uma espécie de mentora que era a bibliotecária, ela chamava Miriam, era uma pessoa maravilhosa, que logo percebeu essa sensibilidade e inteligência do Meir, e ela mesma sei. tinha uma história muito curiosa de sofrimento com dores de corpo, que ela mesma foi curando, justamente por esse espírito investigativo e constante esse desenvolvimento de uma consciência do próprio corpo.
sei. Então, o Meir ia pedir ajuda para ela, né? E aí ela no começo ajudava, e aí ele ia trabalhar com a Nádia, mas depois de 2 vezes ela falou, agora eu não vou te ajudar mais, você se vira. E o Isaac também sumiu. Então, ele realmente se virou e começou. E ela, ao cabo de, acho que foi 1 mês, nunca mais teve dor de cabeça. Era muita tensão de Olha, pescoço, era essas coisas, né? No peito, não sei. respirava direito. Então ele foi assim construindo organicamente as coisas importantes do método, né? E Tá. basicamente o que é importante é que com esse método a gente visa fortalecer os sistemas do corpo. Então você tem a respiração, é fundamental. Sem uma respiração boa, profunda, ampla, você não pode ter saúde, porque a sua circulação também vai, né? Então, Deficiente, né? você Uhum. precisa de uma boa respiração por N razões, não só a oxigenação, mas também todo o equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Por exemplo, a gente vai Sim, meditar, a primeira coisa que você aprende é respire lenta e profundamente, né? E isso a gente sim. faz também sempre no método Meir-Schneider, né? Aí a outra Hum. coisa, nós temos que melhorar a circulação, né? Que além da respiração, ela também depende de outras coisas, né? De movimento, e justamente aí vão entrando as coisas todas. Você tem que ter um sistema muscular que está equilibrado e vivo, né? E que funciona. Por exemplo, nós temos 650 músculos. Desses, diariamente, a maioria das pessoas usa, sabe quanto? Ah, Uns 10%. Ou seja, porque a gente de sempre faz 600? de 600, você usa uns 10%, 60 músculos por aí. Uau! Porque todos sempre fazem Ah, o mesmo movimento. Você está sempre, ou você anda, ou você senta, mas você sempre geralmente é flexão, extensão, né? Dobra o joelho, estica o uhum. joelho. Mas quantas vezes você faz um movimento lateral, por exemplo, de rodar o pé, rodar o joelho, rodar o quadril, rodar o pescoço, sabe? Não faz. Então vai Uhum. enrijecendo essa musculatura. E os músculos que não se movem, eles vão formando um tecido, esse tecido conjuntivo que reveste cada fibra muscular e cada feixe de músculo, está cheio de tecido conjuntivo. E se você não se Sei, mexe, esse tecido vai se enrijecendo. E aí o músculo que sei, deveria escorregar um em cima do outro, com flexibilidade e movimento assim suave, fácil, fica preso, não se mexe, entende? Então as pessoas sei. vão Então, justa, aquela máxima, o que não usa enferruja, funciona aqui. e como? E como? E como? Ah, Exatamente, Sandra, você pegou o espírito da coisa. Mas é é, isso, então você percebe que a gente tem que usar todos os sistemas, aí a gente também trabalha as articulações, por exemplo, né? Porque as articulações, as mais importantes, para falar de alguma, mas todas são, né? O joelho, né? O joelho hum, é uma hum, articulação sinovial, todas elas são, e se você não mexe ele em toda a amplitude que ele possibilita, ele não possibilita tanto quanto o quadril, que é de bola e soquete, né? O quadril dá uma volta aham, completa, assim, mas o joelho menos. Mas ele tem vários movimentos possíveis. E você não usando, ele também enrijece. Então, artrite entendi. muitas vezes tem a ver com, ou artrose, né? Com Aham, uma articulação mal usada. E as paredes da articulação vão se gastando porque elas não são lubrificadas. Se você faz questão de, todo dia, seria uma coisa super simples, mover todas as suas articulações no máximo da sua amplitude, né? Tenta, por exemplo, sei. se você, aqui mesmo, girando, todos vocês, gira o pé, Aham. né, para a esquerda, Nossa, a direita, primeira vez é até difícil, né? pois Ó, é, mas tenta fazer a amplitude estralou. máxima, tá vendo? Máximo para a direita, máximo para a esquerda, máximo para cima e depois bem para baixo. Faz isso e ao mesmo tempo segura um pouco a canela. Sinta quantos músculos estão
mexendo aí, todos eles. trabalhando. Se você continua girando, segura agora o joelho. Você vai ver que até o joelho está tendo, os músculos Participa. chegam até o joelho, os tendões, né, que se inserem no joelho. Então, Sim. e aliás, essa bom, girando assim, você está garantindo que você está lubrificando todos os lados dessa articulação. E o Olha, uma líquido dica sinovial, legal, hein? não é? E tão Ah, fácil. Você pode fazer isso se você diariamente se dedicar a girar todas as suas articulações, você já vai estar fazendo um bem enorme ao seu corpo. Começa do pé, porque você aí sabe que faz o eu vim da joelho. terapia Como? corporal, né, Mariane? Então eu tenho o hábito de mexer, de me Ótimo. espreguiçar antes de sair da Oh, cama. super Eu giro os importante. pulsos. Muito Eu tenho esse importante. hábito. Eu me aplico o reiki, Parabéns. depois eu me movimento, né? Parabéns. É tão Principalmente agora, né, importante. que eu estou fechada em casa há quase 4 meses. Todos nós, né? Todos nós. Então, Então eu faço muito do pescoço para não não é? enrijecer. Né? E as Uhum. pessoas que não têm esse hábito, quando elas vão girar, parece uma pipoqueira, né? Fazendo clac, 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 clac. Mas, justamente, se você faz sempre, aí você não vai ter esse tipo de problemas, né? Então, esse é o aspecto preventivo. E, Sei. então, bom, só terminando do líquido sinovial, ele Eu te nutre. cortei, desculpa. Não tem Uhum. problema. Ele nutre essas articulações e ele também tem até um efeito bactericida, né? E lubrifica. Então, agora você também, se você imaginou o outro extremo, né? De alguém que nunca faz isso. Então, você pode visualizar essas articulações ficando ressecadas, né? E quando vai, Tá. sabe, vai ficando doente, porque o que não aí você tem um ataque às próprias cartilagens, né? E aí realmente Sei. entram as artroses, né? Que são Hum. muito, muito ruins, né? E Então, doloridas, a né? gente acredita muito nisso de manter esse movimento do corpo. Agora, principalmente, também interessa a consciência, né? Se você está Sim. acostumado a prestar atenção ao seu Movimento próprio corpo. consciente. Isso. E Uhum. com respiração. Então, na Tá. verdade, todos os exercícios do método são uma meditação, porque você deve fazer Olha que eles com uma legal. respiração profunda e com a sua Sei. atenção. Então, quando você desenvolveu essa capacidade de atenção, também o passo seguinte é ter a intenção, né? Então, se você Tá. Você fale. pode falar. Não, se você Pode terminar. Uhum. percebe que alguma parte do seu corpo não está como deveria, então começa a movê-la com atenção e com a intenção de liberar, de ir soltando, de ir entendendo o que acontece, né? Desculpe, você ia Tá. falar? Fale. Não, ia te pedir para dar uma revisada aí. Então, você falou que esse trabalho lida com as articulações, musculatura, com essa parte que eu queria que você Respiração, desse. a respiração, Respiração, a circulação, atenção. a musculatura, as articulações, o sistema nervoso também, Tá. porque e justamente se você começa a trabalhar, ficou claro, né, como que os músculos e Sim, as sim, sim. articulações, né? Ótima, bem Agora, os didática a sua músculos, peraí, só explicação. voltando, antes de falar do sistema nervoso, os músculos, ah, eles têm que ser movidos, como eu falei, tem 600 e tantos e a gente só move 60 no dia a dia. Então, um bom propósito é você inventar movimentos diferentes. Dança, rola no chão, faz, mas com consciência, entende? Rebola, Rebola, requebra, isso, exato. Mas dá de sentindo, ombros. exato, girar os ombros, que coisa mais importante, né? Porque Sim. aí você vai numa academia e você vê aquelas pessoas puxando ferro, e com dores, e às vezes com o ombro aqui na orelha, sabe, tá acabando com o corpo, O né? próprio corpo. Então a Uhum. gente, É,
A gente fala em terapia corporal encoraçando mais, né? Exato, exatamente, Nossa, e exatamente. para trabalho corporal é horrível essas academias pesadas, assim. Exato. Eu acho que é Encoraçam mais, né? Em mais, vez de liberar, exatamente, travam mais. exatamente, Né? exatamente. E é aí que tá, eu não tenho nada contra fortalecer, mas Não, com nem eu. consciência, né? Então você tem que E primeiro orientação, né, Mariane? isso, Né? orientação também, de estar fazendo numa boa postura, não exagerar, né? Sim. Porque assim, se você lê, aliás, o Meir tem um livro maravilhoso que é Manual de Autocura, mas já está esgotado no Brasil. Agora ele acabou de fazer a revisão desse livro nos Estados Unidos e não está traduzido ainda, mas é esse aqui, ó, Awakening Your, Awakening, acordando. Uhum. dá para ver? Awakening Your Dá, só Power of pare para eu ler o Self-Healing. nome. É porque ele É. espelha, entendeu? Então Ah, a tá. gente não consegue ler direito. Your, Depois, se você me Awakening Your passa por Power of WhatsApp, Self-Healing. eu Depois passo eu, para o pessoal. depois eu, Uhum. mas esse só tem nos Estados Unidos ou no Kindle, né? Mas, Mas tem gente aqui que está assistindo a gente que fala inglês, que dá conta. perfeito. Tá. Né? Então, eu recomendo mesmo, porque, olha, eu comecei esse estudo em 40 e... Não, desculpe, não vou falar em 40. Quando eu tinha 40 e alguns anos, né? E hoje eu estou Sei. com 70. Enfim, bastante tempo, né? E ainda acho novidades quando eu pesquiso esse livro e coisas novas e Ah, a coisas gente que não inspiram. para, né? Não para, A não. gente não Então para. é muito bacana. Enfim, mas Mesmo porque a aí, neuropsicologia e a neurociência tá acelerando, né? exatamente, essa está na minha Então lista tem ainda de sempre coisas novidade. que eu quero É, fazer. Então, mas aí, justamente, o sistema muscular, a gente procura ir fortalecendo ele devagarzinho, sabe? Os primeiros exercícios são muito leves, né? E só depois que tá, você domina esses é que você começa tá. a pôr mais peso, fazer uma coisa maior, né? Mais pesada, Gradual. né? Então é muito importante esse gradual e justamente sempre Tá. fazer sentindo o corpo todo, sentindo o que está acontecendo e juntando com a respiração. Então realmente é muito prazeroso. Os workshops desse trabalho são uma delícia. Sei. As pessoas Você faz saem, de vez em quando, né? faço. Eu me Bom, lembro de ter agora não está divulgado dando alguns muito. trabalhos seus. É, Não, agora não, estamos todos de castigo. estamos de castigo, né? Mas É, é um trabalho muito gostoso. E, bom, então, finalmente, só entrando no sistema nervoso também, nervoso? e como Uhum. a gente faz tudo unindo a mente ao movimento, então, fatalmente, você está criando novas conexões neurais, né? Porque Neurológicos, não é um movimento aham. automático, é um movimento pensado, sentindo. Então, é holístico mesmo, e isso aumenta também a conexão entre seu cérebro e as diferentes partes do seu corpo, né? Também Sei. usamos muito a Novas visualização. sinapses. Exatamente. Uhum. Onde você põe a sua atenção no seu corpo, ali vai o sangue, né? Assim Sei. que funciona. Se você pensa nas suas costas, então a gente tem, por exemplo, visualizações que a pessoa fica deitada e ela meio que cria uma grade nas costas, acabando com, sei lá, divide primeiro em três pedaços, o alto, o médio e o baixo das costas, né? E depois cada uma dessas se divide em três também, então já são 9. E aí você vai tentando, com a sua consciência, pôr pressão em cada um desses quadradinhos. Então Tá. você está estabelecendo uma conexão entre seu cérebro e aquelas regiões do seu corpo. Assim você está Sim, estimulando o seu sistema nervoso também. Então que legal. é muito bacana. Também, por exemplo, Ah, agora para as pessoas que têm alguma degeneração muscular, né, as doenças neurodegenerativas, né, como distrofia muscular ou esclerose múltipla. esclerose Aí lateral amiotrófica. também. Uhum. Então, a pessoa, muitas vezes a gente estimula primeiro aquele lugar onde você quer criar movimento, né? E o método tem uma massagem muito especial para isso, que, sabe, tem uma parte que é suporte, tem uma parte que é um shaking, e depois até uma reconstrução
E quando você trabalha assim numa região, de repente você vê que aquele músculo que estava assim escavado, de repente ele Sei. dá uma, sabe, uma preenchida, porque veio sangue para lá, né? Ah, E as fibras vão se organizando assim também, né? E aí, não, é depois que uma você... coisa comprovada, né, Mariane? É uma coisa, Comprovada. Nossa, isso sim. né? Não É. é nenhum trabalho assim. Não, não é o esotérico, não. Quer dizer, tem também esse Uhum. componente, né? Mas não é a Ah, ênfase. sim, mas é baseado cientificamente, né? Exato. Provado, eu quero Isso. dizer. Aham. É, a E, Beatriz Nascimento, que trouxe o método para o Brasil, ela é portadora de distrofia muscular ah, fácil escapulo-humeral. Então, olha, pessoas, hoje ela ah, tem mais que 60 e continua andando e funcionando, né? Claro que tem uma sim. perda ao longo dos anos, mas as pessoas com essa patologia geralmente estão em cadeira de roda aos 30 e tantos anos, né? E ela está aí Ah, firme, estava dando workshops até recentemente, agora tudo parou, né? Mas é, é uma potência. Ela é minha paciente, inclusive. tive uma experiência, Mariane. Ah, Tive uma cliente de regressão, né? Ela teve o diagnóstico, assim, o médico foi até bem cruel com ela. O médico falou que ela tem mácula, tinha mácula degenerativa, né, na ocasião, aham. e que ela teria mais ou menos uns 6 a 8 meses de visão para ela Ah, aproveitar esse período, porque ela ia cegar em seguida. ai, E aí que ela coisa. veio, falou, Sandra, estou procurando alternativas, porque não, não quero perder a visão, eu adoro estudar. Ela tem hoje 80 e poucos anos, Sei, mas ela é ativa, estuda inglês, espanhol, faz yoga, fala, né? fantástico. Já Aham. viajou muito, né? Acho que todos os continentes. É uma mulher muito interessante, muito minha amiga, Uhum. que eu gosto muito. E a gente fez alguns trabalhos regressivos e na época ela descobriu o método Meishinari, Ah, é? que davam, aí em São Paulo eles davam gratuitamente alguns exercícios, acho que uma vez por semana, no Ibirapuera, se Ah, eu não sim, estiver essa era enganada. a Silvia Lakeland. Fantástica. Silvia Era. Lakeland, isso É, mesmo. é, Até muito bom. depois ela me deu os óculos que a Silvia usa, né? Aqueles furadinhos de Furadinho, é moça. muito bom também. É. Aham. Uhum. E ela conseguiu melhorar? Oh, ela enxerga até hoje, Ótimo. É isso, é isso. É, assim a entendeu? gente tem Enxerga, parou de histórias dirigir maravilhosas. agora, É, parou de dirigir agora por causa da idade. Ela está meio, assim, mas já mais desatenta, né? Aquele fim de tarde, ela já, né, não gosta sei. muito. Tá E vendo? tinha o neto que É, dirigia para ela também, então ela largou. Mas ela dirigiu até pouco, até acho que ano passado, se eu não me engano. funciona. Eu fico Funciona, é muito só, maravilhada com o método, sabe? Eu falo muito desse método para as pessoas. que Por isso ótimo. insisti que você viesse me contar essa Muito, história, muito porque eu obrigada, sei que ele Sam. É um funciona. prazer, Ele realmente. Eu funciona. adoro falar desse método, porque dá para imaginar, né? Quer dizer, o Meir, depois que ele recuperou a visão, e hoje ele tem carteira de motorista sem restrições, né? Eu não gosto muito de Pois andar de é, carro com olha ele, só. mas ele anda e ele dirige e tudo Você bem. não confia tanto. Não, mas ele é fantástico, né? E aí, quando Sim, ele conseguiu isso, ele sentiu isso tanto dentro do coração que agora era a missão dele levar isso para o resto do mundo. E é o que ele tem feito. São mais de 40 sim. anos agora, né? Ele se Quando você dedicando. encontrar com ele, fale que eu tenho ajudado ele, tá? Ah, vou falar sim, ele vai Porque eu amar. falo, as pessoas falam em É, problemas de visão, eu falo, é, gente, tem recursos novos aí, não tem, fique só com o tem. médico, procurem Não. ajuda, E é porque, impressionante como dá para melhorar, né? Impressionante. Assim, tem sim, várias olha, eu histórias vi, comoventes de pessoas que vão recuperando a sua visão, né? E está na mão de todos nós também. Quer dizer, a gente pode fazer. Você ia falar alguma coisa? não, eu queria que você contasse alguns casos clínicos, como eu atropelei aí, contei para você Ah, essa experiência, né, com a minha cliente, não, sem minha dúvida. amiga também, Ok. mas conte alguns casos, porque eu sei que não é só para mácula, né? Não, Pode então, falar esse das, é um bom né, trabalho. do A que serve. degeneração, degeneração macular, a gente trabalha, e principalmente se pega no começo, quando tem. Porque a degeneração macular, o que acontece? É a mácula, que é aquela parte
do olho que tem a visão precisa. Então, por exemplo, se eu olho para você e vejo os detalhes do seu rosto, é a minha mácula que eu estou usando. Se eu vou ler um texto, é a minha mácula que eu estou usando. Aqui, a visão periférica permite ver movimento, mas se eu puser um texto aqui, eu não leio, certo? Aqui do lado. Mas eu tenho uma visão A periférica. periférica. Agora, a mácula, Desculpa. ela às vezes sofre uma degeneração, né? Mas Tá. o que é importante, e tem a úmida, tem a seca. Agora, é importante lembrar o seguinte, que a mácula tem 6 milhões de bastonetes, que são aquelas células fotossensíveis que recebem a luz, né? Sei. E com o qual você vê. E não são todas que se degeneram. Então é isso que a gente trabalha. A gente trabalha, bom, primeiro melhorando a circulação, o de sangue, né? Então você trazendo sangue, 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 já melhora aí, tá? Os exercícios e E a depois, consciência. movimento. O olho precisa se mover também. Se você repara nos olhos de uma pessoa que está com degeneração macular, ela tem um olho parado, não se mexe. Você já reparou? Já está começando a Uhum. ficar meio cega, assim, aquele olhar parado, assim, que não olha direito para as Meio, coisas. sei, meio vidrado, né? Assim, meio... Não está olhando as Uhum. coisas. E o outro extremo é, por exemplo, uma criança que tem aquele brilho no olho. Por quê? Porque o olho está sempre dançando. Tudo interessa para a criança, né? Ela olha detalhes aqui, ali, tudo é fascinante. E você vai ficando mais velha, a coisa vai ficando, para algumas pessoas, menos fascinante. Elas olham menos, usam menos o olho. Sim. E aí, de novo, como você falou antes, se você não usa, enferruja. Vale para o olho também. Você tem que ver Tá. detalhes a vida inteira, né? E Você movimento conhece a no olho. mandala tibetana? Sim, você me deu ela, né? Eu achei o máximo. Ah, eu te, A te gente enviei, usa. né? É. Você me enviou, eu não Então, eu estou com uso ela aqui. muito. Você Eu usa? tenho uma aqui no Fantástico. meu Olha. guarda-roupa. Quando eu Então vejo que o você. meu olho está ficando meio devagar, eu vou ali, ponho uma música e fico 2 a 3 minutos Parabéns. circundando a mandala com a cabeça Isso, fixa para exercitar a musculatura do olho, para não perfeito. desencoraçar, né, que a gente chama. Exatamente, É a exatamente. coraça ocular. Esse é Né? o olhar vivo, né? Se você olha os Isso. detalhes assim. E daí é importante também olhar com um e com o outro, né? Os dois, Sim, depois um e depois o outro, para justamente ir vendo sim, que tá, eles sim. estão equilibrados, né? Então, aí eu Uma tive sugestão vários interessante. pacientes já que vieram com aquela mancha preta no meio do campo da visão, que acontece, né? Com a degeneração É a macular. Então, mácula? a degeneração macular. Por exemplo, se eu estou olhando para você e eu tenho degeneração macular, possivelmente o seu rosto vai ficar atrás de um disco que pode variar de branco, cinza a preto, dependendo da gravidade da Tá. degeneração. E aí você só vê o que está em volta, tá? Mas aí a gente começa a trabalhar, exercitar, trazer sangue e recupera. Eu já recuperei pacientes que daí sumiu completamente essa mancha preta. Então é E eu possível. preciso contar que eu fiz uma sessão da massagem, né, sua, que você Você usa fez, nesse né? seu trabalho. É, e nossa, e tenho lembranças dela até hoje. Uso os exercícios que você me ensinou para os pés no Que, banho todos os dias. que bom, fico Eu lembro feliz. de você todo dia, Mariane. Que bom, que honra. É, porque você faz as coisas, tem que fazer e tem que usar, né? Tem Não que adianta, usar. e aprendi e larga a Exatamente. mão. O que, Exatamente. que adianta isso? Né? Exato, A exato, sabedoria está em usar o que você aprendeu. Né? exatamente. Então, bom, é aí eu acabei fazendo isso a minha missão também. Todos os meus clientes, eu tenho esse objetivo principal de empoderá-los para que eles tomem conta da própria saúde, né? Então, Tá. com esses exercícios, como eu fiz com você, né? Vou mostrando as coisas que funcionam, que é bom fazer todo dia. E foi bom você falar isso, porque o certo é você ir desenvolvendo pequenas rotinas, né? Principalmente se você Sim. tem, como todos nós, ficamos muito tempo sentados, né, na frente do computador ou tal. Então, levanta a cada 20 minutos, sacode o corpo, mexe todas as articulações, né? É isso que eu sempre vou ensinando. Faz um arco espinhal, por exemplo, ou
faz uma flexão para trás, sabe? Tudo para ir contra Uma aquela coisa alongada, que é o né? Uhum. canivete que você tem o dia todo, né? Para baixo, exato. E com a sua visão, olha longe, olha perto, né? Mexe tudo. Então, isso é muito importante e não ficar só algumas horas, 1 hora por dia trabalhando. Não, faz vários momentos do dia. E eu gosto até de chamar assim encontros com você mesma, né? Que aí você já aproveita para ver também como é que você está respirando, como é que está a emoção, né? Se você está ansioso, então é sinal que você está precisando respirar mais, né? Então essa consciência Tá. vai te dando hum, os despertadores, né? Preciso trabalhar. Por exemplo, se você começa a se sentir cansado ou se sua memória está ruim, bom, é sinal que a sua circulação não está boa, né? Se você sente um peso quando você anda, é sinal da circulação não está muito boa, né? Então é bom São fazer coisas para. sinalizações, né? Como a febre. Ah, Exato, exato. ah, interessante. Então é bem legal. Agora, sabe o que? Eu Conte tô, para mim. eu tô Ah, contente de uma outra coisa que a gente está fazendo um acampamento também, né? Com crianças de 8 a ah, 12 é? anos. É. Lembrei. Você fez um convite no grupo até. É, e claro É. que agora ia ser a quarta edição do acampamento em julho, não será, mas o que eu queria dizer é que esse acampamento a gente está introduzindo para as crianças de manhã, Essa quando consciência eles toda. levantam, a gente faz Hum, meia hora, 45 minutos de exercícios para o corpo, para a visão, a meditação, a respiração profunda, todo dia um pouquinho. E justamente a minha ideia é que eles aprendam desde pequenininhos, né, de 8, 9, 10 anos já, a sentir o corpo, né? E eles saem com umas entendi. máximas assim que eu adoro. Por exemplo, Tá. o Juan, 8 anos, meu neto. Ele tinha 8 Ah, quando ele falou isso, hoje ele tem 10. Mas ele disse assim: Ah, então eu não preciso ser escravo dos meus pensamentos? Eu posso ser chefe ai, deles? É isso aí. olha, É isso uma aí. sacada, É, né? é uma super sacada, Ah, né? E eles, graças a Deus, estão pegando. E aí é tão gostoso ver durante o dia. Claro que o camping tem 1000 atividades. A proposta é conheça os Estados Unidos sem sair do Brasil. Então eles têm também inglês bastante, bastante exposição em inglês, aos costumes americanos, cozinha americana, brincadeiras americanas, enfim. ah, E, mas aí é bem legal. Eles também fazem trilha, canoagem, um monte de coisa. Aí, de repente, eu olho tá. assim, tem um menino sentado, assim, olhando longe, olhando perto, olhando, sabe? Quer dizer, estão Se incorporando. exercitando. E aí acontece Sim, que, não é verdade, que uma vez que você sente essa meditação, você não percebe que é sim. tão prazeroso, que é uma coisa que te chama para fazer mais, não é? Se E além você. do que, te centra no agora, né, É Mariane? isso, é isso, Sabe, que as é. pessoas andam muito assim, ou atrás ou na frente, né? Exato, Ansiosas, exato. É, sabe? Então, assim, foca no presente, que é o que a gente tem de mais precioso mesmo, né? Então, exatamente. agora, o que você está É, fazendo com o teu corpo? é Né? O que você isso. está sentindo? É, Né? Quais são suas emoções? Né? A gente fica muito no pensar, fazer, pensar, exato. executar, né? E eu acho que acaba perdendo muita coisa da vida, muitos detalhes, Completamente. né? Não, e isso é causa E de depressão, né? Se você está sempre muito, em algum outro lugar que não agora, eu acho que sim, leva. toque, né? Tem as doenças aí ligadas, síndromes, né? Ligadas à ansiedade, depressão, pânico. Eu acho que Pânico, está todo mundo nossa, muito estressado, né? Muito, muito. sabe? É, não, Então, não, acho que tudo que desacelera, né, é, tem esse exato, componente interessante. E a exato. tua trajetória? Como que você chegou nesse método, Mariane? Ah, é. Eu vim. Bom, eu primeiro estudei psicologia, né? Me formei na Sim, PUC, mas quando eu terminei, eu me achei assim tão imatura para. Eu queria clínica, né? Para cuidar de outras sim. pessoas. Eu falei, não me sinto
pronta para isso, né? Então, eu entrei mais pelo lado sim. da educação e fiz, bom, estudei yoga, mas aí eu acabei entrando pela informática, você acredita? E no primeiro eu achei que Olha, nada a ver, mas depois eu acho que, sabe, tem sim a ver, porque a gente é essas coisas, né? Você tem uma mente, você tem um raciocínio, você tem um corpo, você tem uma emoção, né? Então foi muito útil também estudar informática. Eu acabei entrando na educação, trabalhei no colégio americano, eu fui coordenadora de informática deles lá do Chapel School, trabalhei lá 6 anos. E eu achei aonde? fabuloso, na escola americana lá da Chácara Flora, Chapel School, Sei. Escola Maria Imaculada. E Ah, entendi. aí eu trabalhava com todas as idades, né? E observava as crianças, como que elas lidam com o cognitivo, né? Foi muito interessante isso também. Todo tipo de padrão de É uma novo, né? experiência. É aquela Aham. criança que olha e fala, não sei fazer, não adianta, né? E aí tem outro que fala, não, calma, você está olhando aqui no meio da coisa, vamos pegar do comecinho, vamos passo por passo, você vai conseguir, né? E eu trabalhava com um programa que era o máximo, que chamava Logo, que era uma tartaruguinha que se mexia na tela, e quem Ah, inventou isso foi o Seymour Packard, lá da MIT. E ele falou sim. que esse era um Só ambiente repete, por para. favor. O quê? O quê? Só por gentileza, repete o nome dele. Para mim deu um gapzinho, eu não entendi o nome dele. Seymour Papert. Ah, Seymour Pepper. Ah, É, ok. ele criou esse livro, essa linguagem genial, porque é uma linguagem de informática, mas a criança mexe uma tartaruguinha na tela e a tartaruguinha desenha. Mas ela manda para a tartaruguinha andar para frente e virar um ângulo. Por exemplo, você quer fazer um quadrado, você anda para frente 10, direita 90, frente 10, direita 90, frente 10, direita 90, frente, entendeu? Aí fez o quadrado. Então, é uma educação espacial para a criança. Aí Sim. ela vai chegar a, assim, noções de matemática analítica, né? Cálculo integral, Aham. porque um círculo Uf, é um polígono de infinitos lados, né? Então, sim. e isso desenha na tela, né? O círculo. Para Ah, frente um, direita um, para frente um, até fechar. Então, ele vai pegando conceitos de geometria e tudo brincando, e a criança faz sozinha. Aí sim, é o máximo. Porque ela vai adquirir uma confiança no próprio raciocínio, né? E o professor só fica sim. olhando, não é para encher a paciência. Só se ele Sei. realmente, Oh, sabe, encalhar não dá. Mas essa linguagem de informática era igual ao Pascal, com subrotinas, assim, muito, muito fantástico. E as crianças faziam isso hum, e faziam desenhos complexos, sabe? E daí eles ficavam pensando, cara, eu queria fazer esse braço, mas ele está indo para lá e não para lá. O que que eu fiz errado? Sabe? Aí tá pensando em ângulos, sim. espera, nas elas Autocrítica, se né? corrige, né? Sabe? Ah, Fantástico. Então, sei. então isso eu achei muito útil, porque, sabe, eu acho que para a pessoa ah, saudável, ela tem que ter uma cognição saudável também, né? E Lógica. além do que, você faz esse treino sozinho, né? Você vai se Exato, autoavaliando, se exato, corrigindo, exato, né? Muito exatamente. interessante. Essa autocorreção, né? Então, estimula um autodidatismo, que eu quero dizer, né? Exatamente, exatamente. Que se percebe, então, que é muito coerente com o resto da minha trajetória, que aí isso era um Sim. autodidatismo. Você pegou a palavra-chave, né? E todo o método do Meir também né? Você observar Aham. seu próprio corpo, ter essa noção de que você sempre pode melhorar. Você só tem que observar ele e ficar persistente. E aí entram as qualidades também psicológicas necessárias que você precisa celebrar cada pequena melhora, né, no seu corpo. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu continuo não enxergando quase nada. Não, mas tudo bem, vai devagarzinho, né? Você continua Ah, insistindo, sim, não é um né? milagre, né? Que faz Não, bum, exato. Mas levanta-te e anda, né? exato. As poucas pessoas É. têm isso, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente trabalha bastante também, de Hum, celebrar as pequenas melhoras, e daí vem as grandes. sim. Então foi aí, peraí.
Então, voltando, eu estava lá trabalhando com informática, Informática. e daí eu comecei a ver workshops do Meir. Vi alguns, vi outros, assim, namorando de longe, aí eu resolvi fazer a formação dele, isso foi em 97 que eu resolvi fazer. Aí eu estava Sei. trabalhando na Câmara Americana de Comércio, que a gente estava criando uma escola americana dentro da escola brasileira, e lá no Pueridomus. E isso também foi muito legal, com ensino à distância, ensino presencial, está funcionando até hoje a escola. Mas aí eu tive vontade de fazer essa formação do MEIR, eu fiz, e é longa, né? Porque são muitas horas de curso e depois são muitas horas de estágio também. E lá no começo eu tinha que ir para os Estados Unidos fazer, eu fiz a primeira parte da formação toda com ele no Canadá e nos Estados Unidos, estágios com ele também. E, Sei. e aí, sabe, fui me dedicando cada vez mais até fazer só isso mesmo, né? Sair Sim, das outras sim. coisas e fiquei só focada nisso, né? Estou achando muito. Sei. E daí as constelações também eu achei que foi uma coisa muito boa. E eu resolvi fazer porque eu tinha estudado essa medicina germânica. Eu não estudei um pouco. Mas aí ficou Uhum. muito claro que esse trabalho que esse médico fez de correlacionar doenças com quadros psicológicos, né? E Hum. aí eu achei isso muito interessante. Ele fez um estudo, não era só, ele era um médico mesmo, super genial. Ele fazia estudos de cortes do cérebro e descobria que câncer, por exemplo, geralmente começava com uma mancha preta em alguma região do cérebro e que isso era relacionado a algum trauma ah, emocional muito forte. Ele, bom, é outro assunto, mas enfim, ele perdeu o filho com perdido. E 2 anos depois, ele e a mulher desenvolveram um câncer no ovário e ele no testículo. E, Olha, e ele tinha estudado feito tomografias do próprio cérebro e tinha lá essa coisa. Aí ele fez mais de 5.000 essas manchas. estudos, assim. Aí eu falei, caramba, né? Então, Ah, então vale a pena pegar desse lado também, essas dores, né? Que ele falou, sei. geralmente são aqueles problemas sem solução, né? Que só machucam, 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 né? E então a constelação que a gente sabe, ela trabalha isso bem, né? De Sim. você aprender mais a aceitar as coisas como são, né? The suchness of life, É, eu assim, gosto. assim é, né? É, A frase. isso, Assim é. assim é. Em inglês Assim foi. tem, É, exato. É e é, a vida esses é, dias. né? É. Então, e isso é muito importante. Para mim, eu acho que se costura tão bem com o self-healing, porque, por um lado, você tendo uma patologia, você tem que aceitar ela, né? Não tem como, Uhum. você sabe? Eu tenho um paciente, por exemplo, que hoje tem 20 anos, eu tenho ele desde que ele tinha 7 anos, e ele Ah, tem distrofia muscular de Duchenne. Então, mas ele é uma pessoa tão equilibrada, tão, assim, ele tem um coração de ouro, ele está sempre na boa. Sabe, ele é o sei. exemplo do que a vida é. Ele Sim, aceita. batalhador. Aham. Mas na boa, tá? Sabe? Ele vai fazendo as Determinado. coisas, está sempre bom. Aprendeu a falar inglês, agora ele fala inglês perfeitamente. Olha, E que maravilha. é, e tá ali, né? Então é isso que você tem Ah, que aprender, que às vezes a vida mas e tem tanta coisa sim. bonita Mas mesmo tem com as coisa que você pode limitações, né? mudar, né? O que não dá Exato. para mudar, É. assim é. O que dá para mudar, mãos à obra, É, né? né? Aí é aquela Aham. máxima dos alcoólatras anônimos, não é? Como é que é? Hum. A oração da serenidade. Você sabe como é Ah, que ela? sim. Me ajude a aceitar o que eu não posso mudar, né? Alguma coisa assim? Isso, isso. E me dê forças e Deus, determinação para mudar o que eu posso mudar, que está ao meu alcance. Né? e me dê a sabedoria para saber distinguir entre as duas. Distinguir entre um e o outro. É, Uhum. isso. É, É esqueci isso. dessa segunda parte. É, Aham, perfeito. É. legal.
Dê mais algum exemplo para nós, Mariane, antes da gente começar a dar uma olhadinha no que o pessoal está Ah, assistindo, tá. está Bom, falando então, aí, por e exemplo, depois veio. fazer o exercício para finalizar. Ah, sim, daí fazemos um, né? Então, eu Isso. tive um paciente que me veio recomendado para a visão, ele estava sentindo a visão meio ruim, mas aí eu sempre trabalho o corpo inteiro, né? Não dá para ficar só na visão, então, logo no começo, eu também faço uma sessão com o corpo todo. E eu percebi que essa região dele do diafragma era uma pedra. E quando eu toquei, ele falou: ninguém toca aí. Ah, Eu falei assim, não, como assim? Não, porque é muito incômodo, dói e tudo. E ele tinha uma voz muito estranha, sabe? Uma voz como se tivesse sibilante eu ia falar sei. taquara rachada, mas é feio, né? Mas era mesmo, Tá. sabe? E Sei, assim, meio. é, Sei. uma coisa assim, né? Bom, aí, claro, né, nós começamos a soltar isso, né, com vários Tensão. exercícios, com Pura massagem, tensão. pura atenção. E, de novo, Uhum. esse era um hábito que ele formou, por sei lá o que cargas d'água. Ele não foi meu paciente mais do que 3 ou 4 vezes, porque aí ele foi transferido para a Argentina. Mas, aí eu justamente investigaria uma constelação de onde surgiu essa tensão toda, né? Mas ela estava lá. Então ele cristalizou esse hábito horrível, ou seja, a respiração dele super rasa, só aqui em cima, e tudo Muito paralisado superficial. aqui na barriga. O andar dele, eu também sempre peço para os meus pacientes caminharem, né, na minha frente. Isso é parte do trabalho, para observar E onde estão lembro as de ter tensões. caminhado para você. Você lembra? Isso, vai de frente, vai de Lembro. costas, né? E aí Isso, de você vê onde lado. está Aham. pegando, onde não tem movimento, onde precisa estimular. E o dele parecia realmente um caixotinho, né? Toda essa parte da abdominal, né? Então, ah, olha, eu só vi ele 3 vezes, mas a voz mudou, não é incrível? A voz mudou. E Incrível. eu fiquei chateada que ele saiu, mas ele também sentiu, ele falou que sentiu uma diferença, sentiu um calor. Lógico, né? Se aquilo estava tudo assim feito um Sim, aquilo torniquete, de repente você solta meio amortecido, morto, né? exato, exato, Deu uma. exato. Ah, Então, que são legal. coisas muito interessantes. Outra paciente veio, ela estava também desolada, porque ela adorava fazer trabalhos manuais, e agora ela estava com tantas dores na mão que ela não conseguia. E o médico tinha dado um diagnóstico que era uma degeneração óssea congênita. Eu achei estranho, porque isso apareceu quando ela estava com 50 anos, né? Mas, enfim. Sim. E aí nós começamos a trabalhar também, e, claro, aqui estava tudo extremamente tenso, as costas, o meio das costas, tudo. Então, de novo, foram 4 sessões para soltar tudo aquilo, né? Trazer circulação, mudar um pouco o padrão de movimento, porque essas pessoas também andam assim, parece um robozinho, não mexe braço, não mexe peito, não mexe diafragma, sabe? Tudo assim, né? Uhum. Então, soltamos Você isso tudo. tem. Desculpa, pode Fale, terminar. Não, fale. você tem hábito de fotografar o cliente no primeiro dia e depois? Não, eu não fotografo, não. 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 Uhum. Mas, bom, às vezes, se é muito pronunciado, sim. Mas, às vezes, sim. Tá. Mas, mas eu anoto o que eles falam, Porque né? deve Porque mudar completamente o olhar, muda, a expressão, né? A muda. cor, a Nossa, a pele. cor muda. Deve ter mudanças assim visíveis, né? É, Escancaradas, que eu quero dizer. você tem toda a razão, verdade. Eu Porque eu também sentia gosto de isso nos anotar as trabalhos, né? queixas e depois ver, né? Tinha uma É, senhorinha, ela aí é problema, se ela era bem de idade, então a memória já não estava boa, né? Então, eu lembro que sim, ela veio com uma comprometeu. manchona preta no meio do campo visual, a gente trabalhou, sumiu a mancha e mas a visão realmente não estava assim tão boa, mas de não ver nada, ela de repente conseguia ver 3, 4 linhas da tabela de perto, né? Mas conseguia ver, onde antes não via nada e Sei. tinha aquela mancha preta, né? E ela falou: A mas tabela isso que é você diz é tão aquela do pouco. oculista?
Hã? Aquela... A Quê? tabela é aquela do Ah, oculista? sim, as tabelas de... É. Justo, desculpe. A tabela de Snellen, isso mesmo, né? Com as letras. Isso. Mas aí ela falou, mas ainda estou vendo tão pouco, né? Eu falei, mas sumiu aquela mancha preta no meio do seu campo de visão. Que mancha preta? Ela não lembrava que tinha. Já tinha esquecido Já tinha dela. esquecido. Cara! Preta, preta, preta que sumiu. É. Que Por bom, né? A isso, gente poder rir disso. Olha que legal. aí eu Hum, começo a anotar o que as pessoas falam, para elas depois lembrarem, né? sei. Então, É. é isso. Mas são casos, Tá. tem casos Então, para muito que mais bonitos. é indicado o método do meio Schneider? Bom, Você falou dos problemas de são visão, todos problemas os problemas de corporais, né? visão, né? Tanto de Uhum. refração como de glaucoma, degeneração macular. E claro que quanto Glaucoma. mais cedo você pega, melhor é. Se você Como todas pega as uma. doenças, né, Mariane? Exato. Porque aí Toda tem um você pega no prognóstico muito, começo, é muito mais bom. Isso. garantida a reversão, né? Exatamente, né? E então isso aí, tanto prevenção como reabilitação, e a gente sempre enfatiza que tem que ir ao médico, não é que a gente acha que é médico e resolve os problemas, mas a gente Sim, parceria, né? empiricamente verifica Uhum. que funciona. E na verdade deveriam ter sido feitos muitas pesquisas, né? Mas é que é tão difícil fazer pesquisa e é tão caro e é tão demorado que, sei lá. Mas a gente verifica na prática que é incrível a Uhum. diferença que faz, né? E Me ocorreu aqui então, agora, você teve alguma assim comprovação de diagnóstico errado, né, quando você de atendeu o diagnóstico cliente, errado? praticou? É. Sim, bom, como esse que eu te falei, que era defeito congênito, que eu achei que. Não, mas eu não sou médica, eu não vou ficar falando que Não, está não, errado não, ou não. certo. É Só assim só. a nível de curiosidade, né? É que às Não, vezes o sim. médico, por exemplo, eu tive diagnóstico de retocolite. Ah, Eu fiz uma regressão e eu me curei da retocolite. E nossa. retocolite, em tese, não se cura, Tá vendo? Olha, entendeu? olha Então, que das incrível. duas, uma, ou o médico errou no diagnóstico, ou eu, através da regressão, consegui um milagre, Não, né? exato, isso Ou que os eu dois, acho, né? Não sei. porque É. quanto Então, mais a assim, não é gente um vê hoje erro, de né? física quântica, tudo isso, né, e Sim. os poderes, conforme você vai ficando mais consciente, bom, isso é outro campo, né, Aí, ó. mas Já os tem médicos 12 também não anos que eu não tomo conhecem remédio, esse recurso da regressão, né, é, você vai lá não tomo remédio nem é, nada. Aí fiz o exame, o médico disse que eu tenho intestino de bebê, olha, fantástico, parabéns. né? Isso Esse você caso curou também na adora regressão. regressão. Olha, Regressão. Foi bacana isso. Judite que me atendeu. Foi, olha, que Foi fantástico. Judite. Saí do hospital, liguei para ela, falei, olha, estou com um problema, ninguém está resolvendo, estou ficando desesperada, já passei por milhões de médicos em Curitiba, São Paulo, Londrina, e não estou conseguindo um diagnóstico Olha disso, só. e vira e mexe, eu estou sendo internada, moro sozinha, está complicado, né? Estou Nossa, precisando de ajuda. Ela falou, claro. venha para cá. Eu falei, não, hoje não, saí do hospital hoje, não quero. Ela Sei, marcou naquela semana uma sessão. tá. Quer dizer, ela me Parabéns, atendeu viu? Que outras sessões, bacana. mas Eu tô para aprendendo essa regressão, questão foi isso. Né? tô aprendendo regressão de tabela com vocês no meu grupo, no nosso grupo de estudos lá, Nosso né, grupo de estudos. das Né? Ele é constelações. rico, né? Oh, Muito rico. beleza. Amo esse grupo. É, Muito eu bom. também, de paixão. Né? A É, gente tem feito trocas esses anos todos, né, Mariane? nossa, já são mais Fantásticas. quase 10 anos também, não? Eu Que acho que você sim. entrou 10, mas nós já temos esse grupo há mais tempo. Você já Já estava temos há antes. quase uns 20 anos. É. Nossa, então eu sou novata. Aham, Tá. sim, é. Que Depois entrou bacana. você, a Miramon, mas eu, a Sônia, a Judite, A né? Nós Cíntia? lá, A Cíntia também? Cíntia, uhum, Já Cíntia estão há também, 20 anos quase? Nossa, que eu fantástico. acho, se não mais. Uau, olha só É, que bastante tempo. privilégio Né? fazer parte, então. Vamos dar uma olhadinha aqui, quem não está nos assistindo, ver se tem perguntas. A Ok. Marcela, oi Marcela, Andréia, Márcia, minha irmã, Que oi legal. para vocês. Oi. Silvia, Andréia Sula, lá dos Estados Unidos, Oi, nos assistindo André. aqui, ó.
Oi, Sula. Ela Sula também é vai me dar uma terapeuta entrevista aqui. também. É, a A Sula é Vólia está ótima. aqui. A Vólia? Oi, Vólia. Isso. A Andrea está dizendo aqui, teimoso não, persistente. Pena que a gente só leu agora, daí não sei o que ela está se referindo. Ah, é. Sabe? Hum, o Meir, Elizabeth né? Acho Figueiros, que é o Meir, como é o porque ele. exercício? Nós vamos fazer já já, o do palming. É palming? Palming, podemos fazer o palming. Uhum. Esse é Silvia tão está gostoso, assistindo, relaxante. Andréa Sula, ela está dizendo aqui, ó, esse Foi. exercício chama-se palming, em português empalmar, isso. É esse Exercício mesmo. carro-chefe de reeducação visual natural no self-healing, de Meir Schneider. Obrigada, Andréa, é isso mesmo. É. Quer dizer, você que diz aí, né, minha convidada. É, Sim, a, claro, ela está certa. Meir é muito persistente. É, não, porque ele daí é, fazia palming, não 1 hora por dia, mas às vezes 10 horas, sabe? óbvio. Maratonas de Nossa, palming. sei, E foi numa dessas que ele aí conseguiu tirar a carteira de motorista. Fez tá uma vendo? maratona. É, é. Então. Ângela, querida, Andréia está falando aqui, ó, a Mariane é uma excelente terapeuta e instrutora do método Meir Schneider. Eu já sei É, disso, obrigada, Sula. mas é bom ela contar para o povo que está nos assistindo aqui, ó. Ah, muito Celita legal. Tara Obrigada. se formou comigo, Rudney, meu querido, beijinho também. Solange também vai me dar uma entrevista aqui. Qual A Solange? Tina Aguirre, Solange Matilde Silva. Ah, Ela ah, trabalha com tá. constelação, com regressão, Aham. com... Foi com Ah, ela que que eu legal. trabalhei nas Células da Vida. O projeto era dela, Ah, é? ah, Olha com que portadores de bacana. câncer. Bernadette, querida, tudo bom? Também consteladora, fez curso com a A nossa gente. Bernadette, lá de São José, É, também? Oi, isso, Bernadette. que Ai, teve que lá no nosso tempo. grupo. Que tempo que eu não Faz vejo você. tempo. A Tina é minha Agostinho, filha. Oi, Tina. Tina, sua filha, muito bem-vindas. Elizabeth, a Andréia está falando aqui, o mundo está cheio de teoria, é a prática que faz a diferença. É, Concordo. totalmente. É. Demais esse trabalho com crianças. Onde fica? A Então, a Andréia está gente perguntando. é um sítio que fica à beira de uma represa de Paraibuna e o sítio chama Vila Willy. Se vocês tiverem interesse de ver, entra no Instagram, @elibucamp. Ilaibu Camp, que que a gente trabalha justamente esse Elaibu Campos. Ilaibu. Se escreve Eu não Elibu. sei como escrever aqui. Deixa eu ver se eu sei como escrever Será que aqui. tem como fazer? Acho que eu posso, não posso? Deixa eu ver. Vê se você consegue. Deixa eu ver. Então, Oi, Rê Camilo. Rê Camilo também vai falar comigo mais para frente sobre semiótica e biopsicossíntese. nossa, Tônia Charneski, né? escrevi Bem-vinda certo? também. Rê, um beijinho, Rê. Aí. Pedro Paulo, obrigada, gente. Muito obrigada por nos dar um apoio aqui. Ilaibu Camp, aí está. Josiana, Legal. muito. Ah, você pôs ali, né? Isso, Pois, Bucamp. @ilaibucamp, Uhum. esse é o Instagram, e daí vai no Facebook também. Facebook é a mesma coisa, Uhum. Se tá? É você bem quiser legal. pôr o teu Instagram aí também, Mariane, O se alguém meu, tá, o tiver. meu é. É, Então vamos para lá. te divulgar, né? Porque se alguém tiver, conhecer alguém que precise de ajuda com Ah, relação obrigada, aos temas que claro. a gente está falando hoje, né? Já sabe como. Eu também estou à disposição, as pessoas podem falar comigo que eu repasso, né, Ok, os obrigada. seus contatos. Mas aí já está direto, né? Aham. E é um trabalho que eu realmente acho muito bonito, muito interessante. E agora acho que a gente podia fazer o exercício, né, Mariane? Podemos, Assim que sim, você claro. terminar de escrever Delícia. aí. Aham. E aí a gente vê como que as pessoas sentiram também, dá uns minutinhos para eles darem um retorno para a gente. Sim, ótimo. Tá certo? gmail.com, mariane.aguirre, assim, tá certo. Perfeito. Esse é meu Instagram, tá? Ah, não, aí eu te Ótimo. passei o e-mail. Peraí.
O Não, tem Instagram problema. não tem o Também ponto é um com. contato, né? É, e não, o Tá. Instagram é Mariane. Ah, tá errado. Esse é o contato do e-mail, então não tem esse Tá. at aí no começo. Bom, Aham. E-mail, né? e-mail, Tá. tira esse arroba no começo, mas o Instagram Tem o Facebook também, Mariane Aguirre, né? tem, Tem mas aí é várias Mariane formas de contato. Asmussen Aguirre. Tá, Asmussen. Maria, Asmussen. Asmussen. né? Né? Estou aprendendo. Né? Asmussen, não, sem ponto, aqui, Aguirre, pronto. Ótimo. Tá? Aí é tudo junto, esse é o Instagram, com a rubinha na frente. Tá. Beleza. Aham. Ok? Perfeito. Vocês querem fazer esse palming, então? Vamos fazer? Acho uma boa. Vamos. Empalmar? Tá? Vamos. Também vou Ok. fazer, tá? Ah, que bom. Vamos fazer todos. Ah, Então, vocês achem um lugar cômodo, né? Onde dê para colocar seus cotovelos, apoiar seus cotovelos. O ideal é uma mesa. É que se eu puser na mesa aqui, eu vou ficar de lado para vocês. Mas eu vou conduzir vocês, então eu o vou ideal é improvisar uma ficar com almofada os aqui. cotovelos apoiados, né? Tá. E para não ficarem tensos nem pescoço, nem ombros, né? Aí comecem esfregando as mãos Já aqui. fiz isso. Isso. E sintam, põe atenção na palma das mãos. Sintam como elas vão aquecendo. E já começa a respirar profundamente e lentamente. E põe os dois pés no chão, uma postura assim, sentadinhos nos isquios, as costas eretas, sem tensão, mas sabe aquelas costas presentes, tá? Uhum. Então. E agora, então, cubram os olhos com as mãos. E você vai deixar as mãos meio em concha, não vai fazer pressão na maçã do rosto e nem Nem no olho. prender o nariz, né? Nem prender o nariz. Você cobre assim, bem levemente, assim, como se fosse uma borboleta pousando no seu rosto. E estabelece essa respiração profunda, que você, ao inspirar, você expande o abdômen. E aí você sente que você vai preenchendo o seu tórax de ar, de baixo para cima, como se você fosse um vaso e o ar fosse água. E você vai ali jorrando esse ar e sente que se inicialmente expande o abdômen, depois se expande as costelas, e no fim você chega até no alto, na pontinha do pulmão, que está logo abaixo da clavícula. Aí você segura um pouco essa respiração e daí você solta, murchando de cima para baixo. Vamos fazer isso umas vezes, bem devagarzinho, ache o seu próprio ritmo. Agora, continue respirando assim e eu vou continuar falando, mas percebam como é possível dividir a atenção entre a minha voz que vocês estão ouvindo e a respiração que vocês estão fazendo e a própria atenção que vocês estão colocando agora, nesse momento, nas mãos que estão cobrindo os olhos. Então, continue respirando assim, lenta e profundamente. Observem se está escuro atrás dos olhos fechados. A ideia é que fique muito, muito escuro, um breu total. Para algumas pessoas, justamente aí, tem pontos de luz, que são uma indicação de que tem tensão nos olhos. Se for o seu caso, então imagine que você tem um pincel com cerdas muito macias, que você mergulha numa tinta preta, 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 e você pincela
essas manchas coloridas até ficar tudo muito escuro, muito, muito escuro. E vai percebendo que a respiração profunda vai ficando mais fácil. Põe um pouco a atenção na própria órbita ocular. E quando você está, de novo, com a atenção na órbita, você pode ter a intenção de realmente relaxar essa órbita. Tem esse músculo orbicular que abre e fecha as pálpebras, né? E quando a gente lê muito, esse músculo até arde. Muito computador, muita leitura, ele até arde. Porque ele está meio em espasmo. Então sintam que delícia que ele está relaxando. Só o fato de vocês focarem nesse músculo, vocês estão trazendo sangue para ele. Então, esse aqui é um exercício consciente de relaxamento. Vocês poderiam dizer, mas eu não durmo toda noite? Sim, mas quando você dorme, você sonha, e quando você sonha, seus olhos se mexem. Você pode estar super tenso no seu sonho, ansioso, assustado, e tudo isso o seu olho sente. Aqui é um momento onde você, com toda a consciência, está relaxando o seu olho. Então isso é muito poderoso. Continuem a respiração profunda e vejam se conseguem ver cada vez mais escuro, mais escuro. Agora está assim, um preto de início de mundo. Quando nem existia nada, nem antes do Big Bang. Só escuro. Um escuro de ventre materno. Aliás, é muito gostoso essa sensação de estar sendo embalado, protegido. Você está nutrindo os seus olhos aqui. Então, vamos terminando. Abaixe as mãos, sem abrir os olhos ainda. Deixe os olhos fechados. Agora é o seguinte, quando vocês abrirem, deixa fechado ainda. Quando abrirem os olhos, se a luz estiver forte e vocês tiverem a vontade de apertar os olhos, não apertem, fechem o olho em vez disso, tá? Para justamente guardar esse relaxamento, preservar esse relaxamento, ok? Então, quando vocês estiverem prontos, vão abrindo devagarzinho. Aí pisquem. E era até bom não pôr os óculos logo, né, dona Sam? Mas é que eu queria te enxergar. Tem razão. Obrigada. Tá. Imagina. Não, tudo bem. Mas nota que você ficou mais bonita, Mariane. Ah, você também, Sam. Não relaxa, não? Relaxa, né? É uma operação plástica gratuita. Depois eu cobro. Lá vem a conta. E é interessante que no início você tem dificuldade para enxergar o preto, pelo menos para mim, né? Ah, é? E depois foi ficando breu, breu, breu mesmo. Olha que delícia. Então, se você faz um hábito desse exercício, né? E você pode até alternar num dia de sol, de sair lá fora e fazer o tal do sunning, o insolar, que também é fabuloso, né? São os dois, é aquele que você volta o rosto para o sol e só fica girando de um lado para o outro. E eu também sempre falo com os olhos fechados. Você volta o rosto para o sol e muito devagarzinho você vai para um lado e para o outro. No meu site tem os exercícios todos.
Mas é maravilhoso. E aí você faz o palming. Se você fizer uma sequência assim, palming uns 3 minutos, sunning uns 3 minutos, palming, você vai cada vez mais escuro. Diferença. É. E os olhos ficam muito relaxados. Uhum. E é, na verdade, um dos primeiros princípios, fechar os olhos, né? Para eles terem uma boa visão. Né? Bom, e é o olho mais, é a parte mais inervada do corpo, né, Mariane? Então ele dá um retorno bem interessante a nível corporal, né? Nossa, Você muito. relaxando o Né? olho, você quebra a defesa quase que do corpo todo, né? Exatamente, exatamente. É, a gente vê muito essa correspondência, né, entre os olhos e o corpo. E às vezes até na via inversa, né? Às vezes você soltando os tornozelos e barriga da perna das pessoas, de repente Sei. o pescoço solta, né? Só de Ah, soltar sim. ali. É muito, nós somos uma unidade. Uma unidade Somos fascinante. um em nós mesmos, né? Exatamente, se a gente permite, Ah, né? Porque a gente também pode ser preciso pôr os totalmente óculos. dividido dentro de si, né? Tá, Hum, olha vamos só, estou ver. escrevendo E coisa, gostaríamos que José. vocês dividissem. Oh, desculpa, Mariane. É que como Dividir? tem um gap entre você e eu, Ah, né? Quando eu falo, às vezes você também já começou a falar, mas para mim tá, você está em silêncio, entendeu? entendi, E aí sem por isso que problema. a gente se atropela. Olha Ok. lá. Então, quem quiser compartilhar com a gente aí como se sentiu, como foi a experiência, a gente agradece, viu? Sim, por Ó, favor. Regina Camilo está dizendo assim: campo de interação maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, pelo exercício, por compartilhar experiências incríveis. Gratidão. Obrigada, Aham. Rê. Obrigada Obrigada, para linda. você, viu, Mariane? Muito obrigada, foi um Ó, prazer estar aqui com vocês. Muito grande. Josiane está falando, é minha prima de Minas, Aham, está falando, ótimo, que relaxamento. E muito parabéns. Ver se obrigada, tem mais querida. alguma coisa para cima, que eu já peguei aqui. Ela gostou muito do exercício. Oi, Cristina Silva, bem-vinda. Marlene Veloso, minha querida. Traz calma e paz. É Minha isso irmã está mesmo, agradecendo Josiane. também. Ah, Uhum. que legal. Mais alguém aqui? E Vamos Andréa ver. Sula. Vamos ver se tem mais algum comentário. Gratidão, André Quem que? Sula. Excelente Clóvis. exercício. Clóvis, meu amigo de Curitiba. Oh, que bom que você gostou, Clóvis tem uma Clóvis. loja de. Ele tem uma loja de CDs, DVDs, LPs, uma gracinha. Sou cliente Ah, dele. é? Nossa, que delícia. É, ele é muito caprichoso. Essa semana ele me presenteou com duas músicas, duas interpretações diferentes do Summertime, que eu amo. Ai, é a minha música favorita. Jura? Ah, eu tenho? Tem Ah, uma é? coleção de interpretações, são mais Ai, de eu 50 amo eu tenho. Summertime, sério. Ah, então, bom saber. Nossa, nossa, Maria, delícia. a Morganinha, minha irmã, outra irmã, acabou de entrar. Olha que Oi, delícia. Morgana, beijo. Muito Estamos bom. terminando aqui. Eu queria saber se alguém que está nos assistindo, se tem alguma pergunta para fazer a Mariane. Eu também espero que a Mariane, em outra oportunidade, me dê uma nova entrevista sobre outras habilidades dela, né? O Clóvis está agradecendo a propaganda. Ai, Ok, a gente ajuda aqui, né, Clóvis? lógico. Somos todos unidos aqui. Né? Andorinha só não faz verão, já dizem, né? Dizem aí, com certeza. Né? Maravilha. É, eu sumi aí da tela, não sei por quê, mas sumi. Você sumiu, verdade. Acho que o Face enjoou da minha cara. Ah, Mas nem não. liguem, nem liguem, nem liguem, minha Ok. convidada Troca de continua aí. experiência. Bom, acho que Ah, ninguém tem dúvidas. ok, tá Eu bom. quero lhe agradecer, Mariane, por essa entrevista deliciosa, Eu é que né? agradeço. Nossa, foi muito gostoso falar E com te você. desejo sucesso, que você possa ajudar muita gente com Que essa teve, consciência tinha uma pergunta corporal, lá. né? Olá, o que? Em atendimento, irei ouvir tudo. Ah, minha irmã, ela Ah, vai tá. assistir, ela está em atendimento, ela Mas vai assistir antes, depois a gravação. tá legal. Vai estar no YouTube? Você vai colocar no YouTube? Tem uma pergunta aqui, ó, Elizabeth Gueiros.
perguntando, o método funcionaria para a criança de 1 ano? Sim, sim. Qual que é a questão dessa criança? Ela está perguntando se você pode falar um pouquinho sobre a questão da criança de 1 ano. Aí normalmente, ah, bom, depende do que é, né? Mas vários exercícios e massagens, na verdade, a gente ensina para a mãe, né? Sei, Fazer com a criança. E também com a entendi. orientação da terapeuta, né? Mas estímulos de Deve ter algumas luz, coisas bem lúdicas também para a criança fazer, né? Porque tem, criança de um tem. ano, né? A Atenção, de um não é na ano brincadeira, né? é, É, é brincadeira, é tão pequenininha, né? Com às vezes luzes, nem fala basicamente, são direito coisas ainda. interessantes, objetos que movem, Uhum. bolas, coisas assim, né? Ela Ele está não dizendo aqui, ó, enxerga ele não direito, enxerga, tem porque lesão. tem lesão. Sim, aí é importante mesmo estimular desde pequeno. Tem muita coisa que dá para fazer. Olha que Vários legal. exercícios. Teria que ver o que funciona com a criança, né? Mas Sim. várias coisas a fazer. E daí a gente estimula mais esse olho mais fraquinho, né? E Sim. o que a gente faz, a gente obstrói parcialmente aquele que enxerga, não totalmente, mas deixa ele meio opaco, né? Para ele continuar recebendo luz, o que funciona melhor, porque você não quer que o cérebro se acostume a usar um olho só. E aí você vai estimulando o outro de diversas formas, né? Com luz, com massagem, com movimento, com estímulos assim, né? Sei, Brinquedos. Tem muita coisa que dá para fazer assim. para E ser feita. ele Aham. não enxerga direito porque tem uma lesão congênita. E para quem teve paralisia facial, sim, também Ah, essa funciona. minha prima, como eu, né, teve Sim, paralisia facial. tem benefícios, sim. Sim, de novo a questão de massagens, exercícios, é sempre assim que a paralisia Estimulação, né? você precisa estimular e tem tantas fibras no músculo, né? Então, aí é que tá, é uma investigação que o cliente e a terapeuta fazem para ir descobrindo o que funciona, né? Então, a gente vai estimulando de várias formas Achar o e que responde melhor, é o né? que responde, exatamente. Mas é sempre dentro desses Tem princípios, né? De, benefícios. de Aham, trazer mais sangue para o local, de trazer estímulo, de aproveitar as aham. partes que estão boas, né? E até E para provocar essa, né, estimulação neurológica aí, né? Formar também, novas sinapses, né? exato, com visual. Ah, eu não acabei de falar, eu comecei a falar isso das neurodegenerativas, mas é isso mesmo. Aí você usa muito primeiro movimentos passivos e depois a visualização também é muito poderosa. E isso tá aprovado que funciona, entende? Você tem Entendi. usado isso, Sandra, para Eu faço visualizações? muito reiki. Eu É. fiquei, depois de muitos anos, né, que eu tive a paralisia, eu fiquei meio preguiçosa, sabe? Então eu faço reiki, passo alguns assim com a boca, assobio, né? Aham. Com o olho também, às vezes faço massagem aqui, porque meu olho está bem caído, me dificulta a leitura quando eu estou dando aula, Nossa, aí tem coisa que a gente né? pode fazer, Sam, não acredito. É, É, ó, então assim, agora, por exemplo, só com essa pequena aqui, ó, estou te enxergando melhor, sei, só vendo? com o Palmer já melhorou um pouco. É isso? Também, Ah, também. Não, assim, esse toque que eu estou fazendo aqui de puxar ela para cima, né? Porque está é que eu caído, não ela tô te está vendo, você pressionando o sumiu, olho. você Ah, sumiu, desculpe, claro. eu não tô vendo. Não, claro que você não. Mas Então, eu estava você pode estimulando na, assim na a sobrancelha pálpebras? para cima. Isso, Isso, assim. e aí você É, pode puxar ela para baixo, sabe? Assim você estimula o músculo. é. Você- E daí você, Olha, já abri um pouco. tá Já vendo? estou É com isso mais, aí. mais Na pálpebra e luminosidade dentro do olho. Uhum. isso, exatamente. Então, aí é questão de persistência, né, amiga? Fazer muito, fazer na Sim, frente do sim. espelho, visualizar, isso É. faz muita diferença. E a massagem A, também, né? a, a mãe do garotinho com problema disse que vai falar com você no paralelo, tá? Ah, Depois, legal. provavelmente em off, né? Tá bom. Lá. Tá Né? ótimo, Josiane, vai ser um prazer. Era a Josiane, né?
Não, Josiane? a Josiane é a que teve paralisia, é a outra, a Elizabeth Gueiros, Ah, Elizabeth Gueiros. Tá, ok. tá? Que tem o bebê. Tá, Tá? tá bom. Ok. E então, quero te agradecer mais uma vez, Mariane. Adorei, foi uma experiência muito gostosa, aprendi várias coisas, Muito né? obrigada. Eu Aliás, eu agradeço. tenho aprendido muito com essas lives, né? Nossa, eu posso imaginar, né? É, eu Tenho não aprendido consegui ver bastante. ainda. E agora Elas estão Estão todas no todas YouTube? gravadas lá. Ah, no YouTube. Não, não, elas estão no Face por Ah, enquanto, é? mas Tá. eu já estou Então, conseguindo passar para o computador. Em aham. uma madrugada dessas, quando o trânsito de internet estiver melhor, eu quero já passar todas para o YouTube. Ah, que A da bacana. Cíntia, que a gente teve muito problema, a gente vai refazer quinta-feira agora. Ah, que legal. Tá? Tá Ela foi bom. muito prejudicada com a internet. A Ah, minha foi estava em difícil. manutenção e eu não sabia. Não, foi impossível. Né? Tá Nossa, toda truncada, toda. sei, sei. Foi Nossa, medonho. acho que foi tudo Então, ótimo, né? pedi para A ela, falei, internet não, eu funcionou. acho que eu te prejudiquei, eu quero Aham, fazer de novo. Então, tá. conseguimos horário quinta-feira agora. Vamos Legal. refazer sobre. Não sei se ela vai falar sobre o mesmo tema, se ela quer falar sobre outro, ela ainda não me deu retorno o tema. Tá. Mas, Muito de qualquer bom. forma, vamos falar com ela de novo. E toda terça e quinta, gente, quem estiver nos assistindo agora, marquem aí, às 16 horas tem nova live com novos profissionais, novos temas, e vou ficar muito feliz com a companhia de vocês. Obrigada pela participação, são sempre bem-vindos, né? E qualquer coisa, gritem, né? Alto para eu ouvir daqui, porque tem gente aí de São Paulo, Minas, gritem bem alto, né? Santa Catarina, e então, tá? A Mariane é de São Paulo, tá? Eu acho que eu não sei se eu deixei claro isso. Mariane tem consultório em São Paulo, perto da Praça Pan-Americana, lá. Como Isso. chama lá, É Mariane? Praça Pan-Americana. É, não, lá chama Praça Rua Pan-Americana. Alvilândia 345. Alvilândia, Mas no momento está 345. fechada a clínica, né? Mas eu Ah, atendo sim, sim. online. Online a gente Uhum. consegue fazer várias coisas. Constelação Sim, estamos individual e toda nessa também praia. trabalhos de visão. Ótimo. Fica mais na automassagem, então, né? Mas dá para aprender vários exercícios que depois você pode continuar fazendo, né? Funciona. Até o meu Perfeito. paciente de distrofia, eu estou atendendo ele online também. A gente faz muito Sei. movimento. Tá Você bom. sabe que eu dei uma aula esse fim de semana Ah, para o grupo de. A gente está no quarto módulo aqui de constelação, aqui de e Curitiba. você deu E nós online? fizemos a primeira aula online, Ah, fizemos. que O pessoal ótimo. amou, porque Que eles estão se bárbaro. sentindo até mais focados com a aula online do que presencial. Olha que Olha que bárbaro. interessante. Muito Foi o legal. retorno que nos deram, né? Nossa, que ótimo. Então, Bom, eu achei que as foi. nossas constelações estão ótimas online, né? Então, É, exatamente, nós temos feito com o nosso grupo de estudo, com os fantástico. alunos, estamos É, fazendo também com os alunos de muito São bom. Paulo, eu e a Cintia, e tem dado bom retorno, viu? Muito bom Né? mesmo. Então, assim, estou dizendo isso para quem hesitar em te procurar, né? Não Não, hesite, porque está muito bom. dá para Uhum, fazer uhum. o trabalho Tá online bom? mesmo. Tá bom. Tá, Obrigada, ok. Sandra, mais Muito uma obrigada a vez. você, Mariane. Ai, Namastê. amém. Mua. Boa Namastê. sorte com Para os seus vocês todos clientes. também. Muito obrigada a todos que estiveram Obrigada. presentes. Tá? Vou fechar Tá aqui bom. a sala. Tchau, tchau. Tchau.